a todos. Um dos alicerces da filosofia espírita é a comunicabilidade com o mundo espiritual. Ou seja, nós, espíritos encarnados, em comunicação com espíritos similares a nós, só que não mais revestidos do corpo físico, ou seja, a alma daqueles que partiram. Esta leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com base nas palavras de Jesus, de que há muitas moradas na casa de meu Pai, dá uma noção a nível de universo do resplendor da criação e da multiplicidade de mundos habitados, que é outro alicerce da filosofia espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Se assim é no universo, assim também é em nosso plano, este planeta chamado Terra. Aqui há uma população que vemos, que contamos através dos sensos, que percebemos em suas variegadas, em suas várias culturas. Mas também há, jungida, unida a estas culturas, uma população espiritual. Espíritos daqueles povos, daqueles países que desencarnados permanecem na esfera que lhes diz respeito. Como se dá essa relação? Como os espíritos interferem em nossos pensamentos e atos? Estamos sós quando achamos estar? São perguntas que a filosofia espírita, codificada em meados do século XIX, podem nos responder, pois que colheu tais informações da própria população espiritual. Através de uma profunda triagem de comunicações dadas por médiuns em diferentes países, Allan Kardec teve o trabalho magnífico de reunir tais comunicações e anotar aquelas que se repetiam em diferentes médiuns em diferentes países. E assim nasceu a codificação espírita, em especial o Livro dos Espíritos, composto de respostas, mas que tais respostas foram coligidas entre várias respostas similares de médiuns diferentes que não se conheciam em países naquele século. Através disso, o que Kardec chamou de universalidade das comunicações, temos a idoneidade da filosofia espírita. Não se trata de um único médium a ditar regras, de um único espírito a dizer verdades, mas sim de várias comunicações em diferentes locais, atestando a veracidade da informação. É por isso que a filosofia espírita, ela é um guia seguro para percebermos o que acontece à nossa volta no mundo espiritual. E resposta para perguntas como as que eu fiz há pouco, ficam mais fáceis de entender se absorvermos o conhecimento do Livro dos Espíritos. Na nossa fala de hoje, abordaremos o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Falaremos de dois itens: a faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos e da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Quem são os espíritos? A alma daqueles que viveram na Terra.
Qual a condição dessas almas? A nossa condição, quando no plano espiritual, estará intimamente vinculado ao nosso patrimônio construído ao longo de nossas existências, das várias existências que tivemos, já que a filosofia espírita tem como um de seus alicerces também a reencarnação. Então nós hoje somos o que de melhor temos em termos evolutivos da nossa existência. Hoje nós somos um produto o mais depurado possível, mas ainda em evolução. E vai ser conforme esta evolução que nos encontraremos no mundo espiritual. Se estivermos transloucados de inveja, de ciúme, de vícios, nós estaremos em similar condição no plano espiritual. Se estivermos apaziguados, se estivermos compreendendo as leis que regem a nossa existência, apaziguados, como disse, com as condições em que estamos, sem termos uma revolta interna, comparando nossa existência com a existência do vizinho, se nessa condição, apaziguados dessa maneira, em paz estaremos no plano espiritual. E vai ser esta condição, ou translocado, ou em paz, que nos posicionaremos numa esfera espiritual adequada àquele nosso sentimento. Para as esferas de perturbações, nós espíritas as denominamos de umbral, regiões infelizes no mundo espiritual, aonde a continuidade dos vícios, a continuidade dos ódios e das paixões se perpetuam além da vida física. Se apaziguados, estaremos em esferas espirituais chamadas colônias, aonde vige a vontade de continuar evoluindo, o estudo salutar, a paz, a prece, a percepção da grandiosidade universica no amor infinito de Deus. Mas se não estivermos em nenhuma dessas condições, estaremos acreditando ainda somarmos ao mundo dos vivos e esquecido das nossas possibilidades espirituais, estaremos aqui, vagando, achando estar vivo, quando na verdade já não mais nos encontramos vivos. E esses são apenas 3 exemplos de muitas outras variações que se encontram os espíritos no plano espiritual. E de todas essas posições, eles nos influenciam. Como eles nos alcançam? Como eles nos acessam? Por que o fazem? Pela simpatia ou antipatia que nutrem pela nossa forma de pensar e agir. Se nós temos uma disposição infeliz de pensar, emitiremos ondas de pensamento nesse diapasão, nessa frequência, que serão percebidas por espíritos afins. Logicamente, essas entidades estarão em afinidade conosco e se aproximarão para associar os seus pensamentos infelizes com os nossos. Não há nada de surpresa nisso, porque é exatamente assim que nós vivemos entre os encarnados.
Se estivermos em um local com muitas pessoas, formaremos grupos com aqueles que têm uma conversa que nos interessa. Algumas conversas vulgares, jocosas, sensuais. Outras conversas sublimes, mais puras, mais elevadas. Outras conversas triviais do dia a dia, que simplesmente nos ocupam, mas não somam nem diminuem. Desta forma a espiritualidade nos procura. O que pensamos é o que determina a companhia espiritual que temos. E não é difícil perceber que nós não estamos sempre pensando bem. E também é verdade que não estamos sempre pensando mal. Assim, nós estamos em um estado de ondulações psíquicas, em que ora estamos associados a entidades infelizes e ora estamos associados a entidades benévolas. Além de tudo isso, todos nós temos uma entidade responsável, amiga, por esse nosso período reencarnatório. Algumas religiões os chamam de anjo da guarda. Nós os chamamos de espíritos mentores. Porém, essas entidades, todas boas, todas mais elevadas que nós, nos acessam se nós permitirmos. Porque se nós fecharmos o nosso pensamento em interesses escusos, mesquinhos, mundanos somente, essa nobre entidade não terá acesso ao nosso psiquismo. E não é culpa dela. É culpa unicamente nossa que não damos ouvidos a ela. Voltando aos nossos grupamentos sociais, perceberemos que o mesmo acontece quando eu tenho uma ideia infeliz e uma alma boa, encarnada, ao meu lado diz: não faça isso. Pense bem. Evite fazer isso. E nós relutantemente dizemos: vou fazer sim. Não ouvimos um bom conselho. E da mesma forma, podemos também não ouvir um bom conselho vindo de uma entidade benévola. A parte boa desse nosso poder de não ouvir bons conselhos é que nós podemos também ouvi-los. E inverter o processo não ouvindo os maus conselhos. Isso porque nós temos o livre-arbítrio. Nós, embora influenciados pelo mundo espiritual, pelos companheiros encarnados à minha volta, somos os únicos a autorizar aquele tipo de influência em nossa vida. Fazemos exatamente o que queremos, embora o tempo todo estejamos buscando cúmplices. E isso é muito comum nos diálogos. Estou certo ou estou errado? Você não acha que é isso mesmo que eu deveria fazer? Imagina se eu ia deixar para depois. Fui criado assim, vou fazer assim. E se aquele interlocutor concordar, viu, ele e ela me apoiam. Não estou tão errado, tenho apoio de pessoas. Falei e fulano concordou. E às vezes fulano nem concorda. Com vergonha no diálogo ele faz assim. Pronto, concordou. Foi o suficiente, concordou. Essa atitude é uma atitude comum para tentarmos preservar a nossa imagem perante nós próprios. Funciona? Para nós próprios, talvez.
Para o amigo do lado, nem tanto. E para o mundo espiritual, de forma alguma. Nada que nós façamos passa despercebido pelo mundo espiritual. Porque eles nos olham, eles nos enxergam. E mais do que isso, eles são atraídos pelo nosso pensamento. Se eles são atraídos pelo nosso pensamento, não adianta a minha boca falar outra coisa. Porque o que os atraiu foi o pensamento que eu escondo a 7 chaves. Posso esconder daqueles encarnados à minha volta. Impossível esconder do mundo espiritual. E daí, se pegarmos obras subsidiárias da filosofia espírita, especial no Brasil, obras do espírito André Luiz, obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós veremos o espanto daqueles que desencarnaram e diante do mundo espiritual tiveram que defrontar-se com eles próprios. Como nós exatamente somos. Então, quando a filosofia espírita ela nos apresenta a intervenção do mundo espiritual nos nossos pensamentos e atos, ela está falando muito mais do que isso. Ela está nos dando um elemento moral impressionante. Porque ela praticamente nos obriga a nos olharmos. Já que nós passamos a entender que não será possível permanecermos ocultos por muito tempo. Na questão 457 do Livro dos Espíritos, no item da faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, os espíritos falam algo um pouco assustador. Eles nos dizem assim: quando vós julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que os observam. Diz o sábio que nós não devemos fazer nada quando estamos só, que não faríamos se tivesse outro presente. Bom, essa afirmação muda tudo. Não muda, intensifica, porque nos prova que nunca estamos sós. E daí começa a haver um certo desconforto, né? Mas espera aí, já cantava Raul Seixas, né? Deus vendo fazer tudo o que se faz dentro do banheiro. A frase de Raul, na música Eu Sou Egoísta, ela é perspicaz, porque ela mostra o medo do ser encarnado diante de uma entidade espiritual que nos vê a todo tempo, em todo o momento. Agora, há coisas na nossa privacidade que só são privativas porque nós temos os nossos pudores, e devemos ter. Mas a benevolência das entidades superiores não vislumbram nada dessa forma. Buscam a nossa alma, buscam entender quem somos para nos apoiar, nos dar suporte, nos ajudar a evoluir. E é nessa questão que nós temos o mundo espiritual à nossa disposição se tivermos firmes a vontade em progredir. Ter firme a vontade em progredir é pensar bem, é insistir, já que não é sempre que vencemos. Não há nada de definitivo
quando erramos, nada é definitivo. Imediatamente, depois de percebermos o erro, nós temos toda a oportunidade desta vida e de vidas futuras para nos erguermos. O problema está em permanecermos no erro. E aí, a filosofia espírita, ela concorda com todas as demais filosofias religiosas, cada uma ao seu modo, insistindo para que a criatura saia do erro. Os espíritas realmente não têm conflito nenhum com religião alguma. Mas esses conflitos são bem pueris quando nós observamos que o cerne evolutivo existe em todas elas. Porque acreditar em um ser superior é tentar se esforçar para nivelar-se com ele. E isso é a tradução de evoluir, de se melhorar. Quando podemos perceber que estamos sofrendo alguma influência espiritual? Os Espíritos nos ensinam, neste trecho que estamos estudando aqui, que o primeiro pensamento que nos vem à cabeça geralmente é nosso. Geralmente. E que outros que se associam depois pode ser influência espiritual. E que elas aparecem como se alguém nos falasse ao ouvido. E fica aquela dúvida: como saberemos? E os Espíritos se apressam em dizer que não precisamos saber. Que se fosse para sabermos claramente, Deus proveria os meios. Se não estamos conseguindo discernir, é até melhor, porque colocaremos apenas em nós a responsabilidade das nossas decisões. Contudo, a influência existe. E para aqueles que estudam a filosofia espírita, eles passam a entender como se dá essa influência, a ser mais sutis na percepção, entendendo aquilo que é externo ao seu pensamento. Trata-se basicamente de treinamento. Treinamento de se ouvir pensar. Treinamento de perceber o que é introjetado no meu psiquismo externo aos elementos naturais da minha forma de pensar. Não é simples, mas é possível, e é outra ferramenta que o Espiritismo nos traz, nos amparando em meio a essas construções psíquicas. Porque eu posso ter perturbações do gênero, porque eu estou pensando coisas desse jeito? Ora, se você está longe de querer fazer aquilo, se aquilo não te desperta nenhum prazer a não ser horror, se aquilo surge do nada, é muito provável que seja uma inteligência estranha influenciando-nos com maus pensamentos. Os bons pensamentos oriundos de entidades felizes são mais difíceis de perceber, porque se agregam ao nosso orgulho. E imediatamente, quando sentimos algo bom de pensar, fui eu, é óbvio, isso é meu. E eu nem tenho aquele esforço de tentar entender se aquilo me veio como uma bênção do alto. E é dentro dessa relação espiritual que acontecem os casos severos de aproximação espiritual a que o Espiritismo
denominou como obsessão. O processo obsessivo é a interferência persistente de uma entidade desencarnada a uma mente encarnada, e há algumas variantes nesse aspecto. Mas focando nessa questão, espírito para encarnado, a obsessão, ela ocorre quando essa aproximação é persistente. Geralmente esse processo se dá por vícios ou por aproximações infelizes de encarnações passadas. E quando um dos envolvidos reencarna, o outro permanece no plano espiritual, e assim que esse indivíduo cresce, ele se associa a esta pessoa, buscando resgatar o passado. As obsessões por vício são aquisições novas. Eu tenho um vício, eu me locupleto nesse vício e eu me agrego com entidades viciosas do mesmo grau de interesse. E com isso, essa entidade passa a se associar ao meu psiquismo, buscando usufruir da substância ou da atividade que eu realizo, geralmente em condições escusas, infelizes. Essa é uma obsessão adquirida. Em todo o resto, as influenciações não são obsessivas, mas também podem ser voltadas para o mal. É um momento que eu desejei o mal para alguém, e esse alguém tem associações espirituais, e esses espíritos percebem o meu desejo maléfico para com aquela pessoa. Então essas entidades se agregam comigo para fazer com que eu seja o instrumento para prejudicar aquela pessoa. Então, quando eu estou em atrito, quando eu estou desejando o mal de alguém, é muito fácil eu me tornar instrumento de espíritos infelizes para fazer o mal. E esse é mais um motivo para eu resistir a esse tipo de proceder. O pensamento ruim veio, expulso ele da minha mente. Existem algumas fórmulas. Como lutar contra a nossa vontade é algo muito difícil, uma fórmula, e é só uma fórmula, uma ferramenta apenas, não é uma fórmula milagrosa, não é uma simpatia, por favor. Quando eu sinto um pensamento ruim, eu faço uma oração. Às vezes o processo envolve tanto poder de influência que eu não consigo construir uma oração. Então, neste caso, as orações decoradas, até de outras religiões, servem muito bem para esse propósito. O Pai Nosso, por exemplo, é uma oração que está na ponta da língua de todos. Se está nos espíritas que não são católicos, nos demais também está. Quando a influenciação vem e persiste, eu passo a recitar o Pai Nosso um atrás do outro. Não tem espírito ruim que aguente. Porque eu higienizo a minha mente. Porque eu saio daquela sintonia infeliz. As palavras do Pai Nosso são muito fortes. Elas remetem ao agradecimento a Deus. Elas remetem a uma docilidade a Deus. Seja feita a vossa vontade. Alguém sabe qual é a vontade de Deus? Pode ser qualquer coisa. E nós falamos, seja feita a sua vontade. Então é um poder extremo de doação à divindade. E essas palavras ditas reordenam a minha condição psíquica. Isso são apenas ferramentas para que eu não deixe a minha mente
ser um banquete de entidades infelizes. Mas não vamos colocar a culpa nas entidades infelizes. Lembremos que fomos nós que as convidamos para próximo de nós quando pensamos mal. Não há ninguém melhor do que alguém. Nós estamos vivendo no mesmo plano, entre umbrais e colônias, porque temos todos o mesmo nível evolutivo. Alguns em desequilíbrio, outros mais elucidados, mas em uma mesma faixa evolutiva. Então vamos respeitar mentalmente aos nossos irmãos em desalinho. Vamos ser disciplinadores. Não podemos favorecer as más atitudes. Mas ser disciplinador não é odiar de coração. Quando eu odeio, o primeiro contaminado sou eu. Para encerrar o pensamento de hoje, vamos nos reportar à questão 469, quando Kardec pergunta aos espíritos como podemos e se podemos nos livrar da má influenciação. Qual é a fórmula? E os espíritos nos respondem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem pôr sobre vós. Pensemos bem, pratiquemos o bem e estejamos dóceis diante da vontade de Deus. Fiquem todos na paz do alto.